Senhor presidente, apenas para constar, eu acho que o depoente tem que prestar atenção na CPI. Parece que ele não está aqui. O senador faz uma pergunta, eles ficam assim, qual foi a pergunta mesmo? Por gentileza, o senhor tem que ter responsabilidade com os membros dessa CPI, mas com a população brasileira. Eu quero esclarecer para o senhor que a lei de licitação ela é clara. Essa lei 8666, ela estabelece no artigo 37, inciso 22, que a forma de contratos com a administração pública. O artigo 90 é claro, quando prevê o crime conhecido como fraude à licitação. A CGU apontou evidências de tentativa de interferência no processo. E aqui eu quero deixar claro aos senadores que esse crime é de natureza formal, presidente. Ele não precisa nem do recebimento, isso é na súmula 645 do STJ que diz: exatamente, o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação de prejuízo ou obtenção da vantagem. Então, o senhor tem a responsabilidade, porque nós estamos chegando a 600 mil brasileiros que perderam uma vida, e o senhor deve respostas a essa comissão parlamentar de inquérito à população brasileira. Uma das mensagens travadas com o senhor, que foi coletado por essa CPI, o senhor fala que o senhor conhece, tem um senador que desataria o nó. O senhor deve isso porque eu sou senador, e o meu nome não está nessa mensagem, eu nunca vi o senhor. Quem é esse senador que, que teria esse poder para desatar o nó? É importante saber quem é o senador. Que quem, de qualquer forma, concorre por esse crime, responde pelo mesmo crime. Nós estamos lidando aqui com um dos princípios que rege a administração pública, é a moralidade. Isso não sou eu que estou falando, presidente. Isso é artigo 37. São princípios que regem a administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Por favor, responda. Só uma pergunta. Senhor Marconi. Senador, e se esse senador faz parte dos parlamentares que fizeram um contrato com ele em alguma coisa? Se eram coisa, clientes dele nessas consultorias. Não conheço quem é esse senador. Hein? Não conheço quem é esse senador. Mas a mensagem foi trocada, o senhor falou. Eu conheço o senador que vai desatar o nó. O senhor deve isso para mim também, porque eu sou senador. E eu não quero que paire a dúvida para a população brasileira de que poderia ser o meu nome. Ou o nome do senador Randolfo, do senador Otto, do senador Renan, do senador Alessandro. O senhor deveria dizer... O senhor tem a responsabilidade. Na medida em que não desincrimina todos nós. O senhor fala no microfone, bota o microfone para falar, você não está omitindo, ninguém ouve o senhor falar. Por favor, faça isso. E preste atenção, porque o senhor não está prestando atenção às perguntas. E, por favor, cite o nome. Quem foi o senador contido na mensagem? Não sei quem é. E como coloca na mensagem? Leia para ele a mensagem. Leia aí, senador Humberto. Leia aí. Leia a mensagem. Leia aí, senador. Como é que você não sabe o nome? Como é que você não sabe? Eu tenho a mensagem aqui. Ricardo Santana, que esteve aqui, e que também diz que não sabe quem é esse senador, diz assim: Ricardo Santana informa ao senhor que meu amigo, provavelmente Roberto Dias, aqui estará às 8 horas com o senador. Aí fecha as aspas, né? Na intenção de destravar a venda dos testes rápidos. Por isso é que nós perguntamos quem é o senador em questão. Presidente, isso está dito assim: Marconi. Amanhã, Marconi é Vossa Senhoria. Sim. Amanhã, dia 3, né, entre aspas, vamos marcar às 10h30 para falar com eles aqui em casa. Pode ser? Me fale para marcar com eles. Dá para exibir a mensagem, senador Humberto? Não sei se tem como fazer. Não, presidente, a gente afasta o sigilo dessa mensagem e apresenta, inclusive para refrescar a memória do nosso depoente. E ele diz... Já que ele não está lembrando. Além da mensagem que o senador Humberto está destacando, tem uma outra, senador Humberto, no dia 20 de junho de 2020. Nessa, dia 20 de junho de 2020, ele diz o seguinte... no diálogo, para refrescar sua memória, senhor Marconi, veja lá, é um diálogo com o senhor, é um diálogo que o senhor trava com o senhor Ricardo Santana. O senhor conhece o senhor Ricardo Santana? Sim. Inclusive, o senhor cadastrou no seu celular o nome de Ricardo Santana da seguinte forma: Ricardo Santana, entre parênteses, Karina Cufa, né? Que vamos perguntar para ela, para o senhor mais adiante. E aí, exatamente aí, 20 horas, 11 minutos e 7 segundos, para ser preciso, do dia 20 de novembro de 2020, o senhor diz o seguinte: Bob,
que é, como o Ricardo Santana chamava, o Roberto Ferreira Dias, o cara que operava no Ministério da Saúde, vai estar com o senador, aí está aqui, senador, às 20 horas. Se o senhor quiser, para refrescar mais a memória, a gente afasta o sigilo aqui e exibe essas mensagens aqui e as mensagens que o senador Humberto tem. Só para o senhor ter conhecimento que a gente tem as informações aqui. Né? A gente podia, inclusive, viu, presidente, já tem caminho para o senhor, vamos afastar o sigilo. O depoente não está lembrando. Então, toda vez que o depoente não lembrar do que se refere, a gente afasta o sigilo e apresenta para ele lá no telão. Ele não está lembrando, senador, de quê? Senador Randolfo. Que ele não está lembrando? Ele não está lembrando do senador. Ele não está lembrando do senador que ele falou com o Ricardo Santana. Tu é doido, é? Não, é isso. Não, é sério mesmo. É sério, ele não está lembrando. Vamos afastar, vamos botar no telão. Tem 50 mil. O senador Humberto tem algumas mensagens Me lá permita, com ele, senador e tem Randolfo. outros aqui conosco. O senhor tem relações com quantos senadores assim? Relações que eu digo não é conhecer. Relações de o senhor conversar. Quantos senadores o senhor tem assim? Nenhum. Vai, O senhor não conhece nenhum senador pessoalmente? Não. Senhor presidente. Homem, vamos mostrar lá, presidente. A mensagem, quem sabe refresca. Senador Randolfo, me permita só uma pequena colaboração. Para além de aguardar o afastamento do sigilo da mensagem, para além de aguardar isso tudo, senhor Marconi, por favor. Sim. O senhor é um cidadão que já subiu em carro de som na esplanada dos ministérios para gritar contra a corrupção, confere? Confere. O senhor é o mesmo cidadão que vai ter a cara de pau de chegar nessa CPI e dizer que a mensagem que o senhor mandou e que está documentada e periciada, na qual o senhor diz que tem contato político, especificamente indicando um senador da República, que seria o responsável por desatar o nó dessa contratação tão discutida aqui de vacinas. E o senhor não vai indicar esse nome? Eu não tenho nada a ver com vacina, senhor senador. Essa conversa era relativa a quê? Quem era o senador Não, que o senhor referia? esse aí é o contrato de kit Covid e de teste Covid. É o contrato de teste Quem Covid. era o senador? Não me recordo, não conheço nenhum senador. São só 81. Agora eu faço questão de registrar agora. Abertura do nosso trabalho, senador Omar Aziz. O senhor não devia estar em cima de caminhão coisa nenhuma. O senhor não tem autoridade moral para isso. É mais um oportunista. É mais um oportunista. Era daqueles movimentos nessa zona rua. cinzenta que nós temos aqui Era em isso. Brasília. Uma zona cinzenta de interação entre lobistas, que essa é a sua profissão, autoridades que se deixam corromper e maus políticos. O senhor está passando vergonha em rede nacional por sua culpa, não é pela minha fala. Porque o senhor participou de negociatas e não tem agora aqui a coragem de dizer os nomes dos envolvidos. Senhor presidente. Senhor Marconi, por uma questão de você não colocar em dúvida nacionalmente todos os senadores da República, o fato de o senhor ter conversado com o senador para tentar ajudar a desatar um nó e tal, é importante o senhor dizer que senador é esse, porque senão fica para nós aqui a dúvida. A gente olha para o senador, pode ser esse, pode ser aquele, pode ser esse, pode ser aquele. Já vamos tirar as mulheres, porque como ele fala senador, as mulheres estão fora, tá? Fica tranquila, Leila, tranquila, senadora Soraya está fora. Então vocês estão fora, as mulheres estão fora. O Ou problema... ele enganava os clientes dele, porque ele são diz os que é homens. articulador político, fazia análise política e não conhece nenhum senador, e diz que exatamente era contratado porque ele vive em Brasília e conhece a realidade política aqui de Brasília. Eu acho que o senhor Ele poderia... enganava quem? vai ter que devolver A essa dinheiro. altura do campeonato, o senhor falar o nome do senador é até bom, porque não quer dizer que o senador tenha feito ou não. Claro. Pode ser que o senhor tenha procurado, o senador tenha se negado a fazer, você está entendendo? Ninguém vai aqui prejugar a atuação de ninguém, muito menos eu vou prejugar a atuação de alguém. Mas para que não paire dúvida que pode ser um dos senadores, ou mesmo aqui que compõe a CPI, qualquer um, pode ser eu, o Renan, o Otto. Senhor presidente, nesse ambiente eu tenho certeza que Não, eu dos só estou senadores colocando fazem aqui isso. porque fica a dúvida, senador Otto. Quando você falar um senador, esse um senador tem que ter nome. Não é possível que você vai falar num senador e não fala o nome. Longe de mim aqui fazer prejulgamento. Não estou fazendo prejulgamento. Até porque eu tive acesso, senhor Marconi, que eu não posso divulgar, porque é contra a lei eu fazer isso.
Há muitas conversas do senhor. Há muitas. Há muitas. Muitas. Veja bem. Várias. E eu não vou. Para ser exato, 310 mil páginas de conversa. Então, veja bem, eu não vou aqui fazer nenhuma coisa, mas era bom o senhor ficar pensando um pouquinho para ver se o senhor se lembra como é o nome do senador. Seria muito útil para a CPI. O senhor conhece o senhor Arthur Souza Cirilo? Meu funcionário. Ele é dono da Giga. Como essa empresa está envolvida no caso do Ele Pará? é seu motorista. Ele é dono de uma empresa, Giga. Como essa empresa está envolvida no caso do Pará Pois para você ver, como é que o senhor sabe? O senhor se lembra que existe a empresa, o senhor se lembra que o cara é seu funcionário. O Arthur que eu falei aqui é o motorista dele. Não é um motorista, é um homem simples. Senhor presidente, que Giga testa é o de apelido ferro. dele. Hã? Giga é o apelido dele. Pois é, Giga é o nome de uma empresa que está no nome do Arthur Cirilo. Como ele está dizendo, é verdade, é uma coisa da operação e ele não tem por que responder sobre isso. Mas daí, senhor Marconi, se eu não lembrar do senador... Senhor presidente, sabe o que nós poderíamos fazer? Pedir à polícia do Senado o registro das entradas, se porventura ele veio visitar algum gabinete aqui, nós teríamos acesso Exatamente. a esse gabinete e, quem sabe, o possível senador. Exatamente.